Esses dias eu estava reassistindo ao filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e enquanto eu assistia, eu acabei me lembrando da época em que eu jogava os jogos do Harry Potter no PlayStation 2. E daí eu pensei, nossa, os filmes de Harry Potter são bons, os livros são bons e os jogos também. E isso fez eu me perguntar, por que algumas obras funcionam em qualquer tipo de mídia e por que outras não? É estranho como algumas obras podem ter histórias incríveis, mas que só funcionam no formato em que nasceram, e outras parecem que sobrevivem a qualquer coisa. Você muda a mídia, muda o jeito de contar a história, muitas vezes muda até o público, e mesmo assim a obra continua funcionando. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Obras que funcionam em qualquer tipo de mídia. E por que isso acontece? Bem, eu acho que existem três coisas principais que fazem uma história funcionar em qualquer formato. Um mundo forte. Não é só a história principal que faz com que aquela obra te prenda, é o universo. É você se deparar com um mundo bem construído, que durante aquele período em que você consome aquela obra, tudo o que te é apresentado te faz acreditar naquele universo, nas criaturas, na sociedade e nas regras individuais que aquele mundo possui. É você acreditar que existe uma escola de magia onde os alunos vão todo ano e que pessoas normais não conseguem enxergar esse lugar mágico. É um mundo com regras claras, onde você tem criaturas específicas, tem uma sociedade que vive de determinada maneira, usam vestes, possuem acessórios ou às vezes estão dentro de um contexto que cria situações muito inventivas. Pode ser um universo onde um apocalipse zumbi aconteceu, a maioria das pessoas que você ama provavelmente não sobreviveram, e você precisa ir atrás de recursos para não ter o mesmo fim. Essa tarefa não precisa ser destinada a uma pessoa específica, você consegue trabalhar com múltiplos protagonistas, múltiplas histórias e desenvolver cada uma delas dentro daquele universo, porque a construção de mundo permite. The Walking Dead é um bom exemplo de obra que funciona em qualquer mídia. Não porque a história é perfeita, mas porque o mundo é forte. A obra tem quadrinhos, série, jogos e até livros. E mesmo quando a série caiu de qualidade, o universo ainda funcionava. Porque o conceito não é só zumbis, mas sim como diferentes pessoas sobrevivem quando o mundo acaba. Quais limites as pessoas passam a cruzar nesse cenário. Passa a ser uma obra muito mais sobre pessoas do que sobre zumbis em si. E isso é fácil de adaptar para qualquer mídia. Um outro ponto que a gente pode mencionar aqui são elementos e personagens icônicos. Personagens que funcionam sozinhos. Você vê a silhueta ou escuta a voz e já sabe quem é. Eu acho que é o Pikachu. Brincadeiras à parte, quando uma obra consegue fazer você memorizar tantos detalhes, uma sombra, às vezes um objeto, tem tanta coisa que você provavelmente aprendeu na escola e hoje nem lembra mais, mas se mostrar para você essas imagens, você provavelmente consegue reconhecer uma boa parte delas sem precisar fazer muito esforço. Esse ponto vem de encontro com uma boa construção de mundo, é claro, mas aqui eu afunilo mais para a autenticidade do negócio. Muitas empresas podem tentar copiar algo que deu certo. Bem, não necessariamente copiar, mas muitas vezes se inspirar também, mas aquela obra, aquela que foi a primeira, ela sempre vai ter um elemento ou um personagem muito icônico, algo que vira estampa de camisa, vende boneco, brinquedo de criança, itens de colecionador, é um ecossistema completo. No fim das contas, esses elementos ou personagens sobrevivem fora da história original, porque são maiores do que o próprio roteiro em si. Harry Potter é o exemplo perfeito disso. Funciona como livro, filme, jogo e até peça de teatro. Quer um outro exemplo? Pokémon. Tem o mangá, o anime, os jogos, até jogo de carta. E é bom que eu falei dessa franquia aqui, que daí emenda com o terceiro motivo de por que algumas obras funcionam em qualquer mídia. Como terceiro ponto, eu coloco aqui algo que talvez até venha contra o primeiro argumento que eu comentei, mas que no meu ponto de vista também funciona, que é um conceito simples e adaptável. Um grupo de amigos e um cachorro falante que se juntam para resolver mistérios. Uma criança que vê seus pais sendo assassinados na sua frente e se torna um vigilante. Um adolescente que sai em uma jornada desbravando o mundo com o propósito de se tornar um mestre Pokémon. Tudo isso é algo que você consegue facilmente enxergar em um filme, um desenho, um jogo, histórias em quadrinho, etc.
Em Pokémon, você tem ali um mundo onde as crianças saem mundo afora, um mundo onde o conselho tutelar não existe, obviamente, e saem para caçar monstros, monstros de bolso. Se você parar para pensar, é como se na vida real a rinha de galo fosse liberada, só que com todos os tipos de bicho, e você pudesse encapsular esses bichos e sair levando eles por aí para lutar. Então a gente tem ali a construção de universo, um mundo onde isso é normal, ok? Temos personagens icônicos, o Ash, o Pikachu, não só esses personagens, mas também elementos como as Pokébolas, Pokédex, o boné do Ash, e um conceito relativamente simples, o que não significa necessariamente que é ruim, muito pelo contrário. A grandeza está na capacidade do autor de desenvolver a ideia de modo que hoje em dia a obra tem milhões de fãs no mundo todo. Scooby-Doo é ainda mais impressionante, porque o conceito é extremamente simples. Um grupo de jovens e um cachorro falante resolvem mistérios que parecem sobrenaturais, mas não são. Scooby-Doo! Scooby! Alô? Scooby-Doo, você está me ouvindo? Alô, Salsicha? Falando assim, parece até fácil pegar uma ideia tão simples e fazer funcionar como Scooby-Doo fez. Funciona como desenho animado, onde você pode trabalhar com todo aquele exagero dos cartoons, a física impossível da vida real e as caricaturas. Filme live action, onde se pode trabalhar com um pouco mais de realismo, mas mantendo a essência da obra, e também é muito mais fácil para você atrair um público mais geral, que pode ser diferente do público que consome o desenho. Jogos, e aqui fica uma observação, que para os jogos normalmente o que mais manda é o fator eu estou no controle. Então quem consome esse tipo de mídia quer o quê? Quer controlar aquele personagem icônico. Eu estou controlando Scooby-Doo, eu estou controlando o Harry Potter, eu estou tomando as decisões aqui dentro do jogo de The Walking Dead e assim por diante. E até mesmo nos quadrinhos. Sim, Scooby-Doo tem uma série de quadrinhos. Não importa o formato, você sempre entende o que é Scooby-Doo, quem é Batman, como funciona o mundo de Harry Potter. Isso é a força de conceito. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Porém, nem tudo são flores. A gente tem que reconhecer que nem toda obra consegue chegar nesse nível de ser adaptável para qualquer mídia. E Until Dawn é um exemplo perfeito. Until Dawn é um jogaço. Mas por quê? O que faz Until Dawn ser um jogo tão interessante? Bom, ele depende de escolhas, interatividade e possui consequências. Quando você tira isso do controle do jogador e transforma isso num filme, bom, você não está no controle daquele personagem, daquele ator, daquela atriz. E basicamente você tira a alma da obra, sem escolha, sem responsabilidade, sem impacto. Vira só mais um filme de terror genérico. E o problema não é a qualidade, é o formato. E algumas histórias simplesmente nascem presas à mídia. O erro mais comum quando você tenta adaptar uma obra para um formato diferente em que ela foi criada não é mudar a história, mas sim não entender o que faz aquela obra funcionar. Tem obra que é o mundo, o personagem, o conceito. Já outras são mecânica, interação e escolha. Quando você confunde isso, a adaptação costuma falhar. Algumas obras são grandes porque sobrevivem ao tempo, outras porque sobrevivem ao formato. E quando uma história funciona em qualquer mídia, é porque ela é maior do que o jeito em que foi contada pela primeira vez. E agora eu quero saber de você. Qual obra você acha que funciona em qualquer mídia e qual você acha que só funciona no formato em que nasceu? Comenta aí, porque esse vídeo rende fácil uma parte 2. Esse foi o Cinescópio, obrigado por assistir até aqui, e se você gostou e não está inscrito no canal, se inscreve aí e até o próximo vídeo.